Agora vamos começar a preparação de pele, cobertura da pele, tá? Eu vou utilizar aqui na Laura a junção dessas duas bases, as duas bases da MAC. Essa aqui é a Studio Fix e essa é Studio Sculpt. Qual a diferença? Essa tem uma textura um pouquinho mais seca de acabamento e essa base, a Studio Sculpt, ela é uma textura muito mais hidratante, tá? Então eu vou usar a misturinha das duas. Começa sempre no centro do rosto, porque a maior cobertura eu gosto de deixar no centro e o restinho de produto nas extremidades. O legal de fazer cobertura com a esponja é que ela já vai dando acabamento. Bastante cuidado com essa lateral aqui do nariz, tá? A aplicação ela tem que ficar como um todo, não pode ficar nem um pedacinho do rosto sem o produto. É importante sempre vocês igualarem o tom da base do rosto com o tom do colo, tá? Sempre, sempre. Se precisar escurecer um pouquinho o tom do rosto, pode escurecer para sempre deixar um tom harmônico que faça parte, né? Rosto, pescoço e colo. Eu sempre desço um pouquinho com a base aqui no pescoço, só no início do pescoço, tá? Eu não costumo descer ela muito aqui pro colo, porque se a cliente for usar alguma roupa que tenha um pouquinho mais de gola ali, ou cumprimentar alguém, acaba sujando, né? Então eu gosto de trabalhar com a base aqui até o início do pescoço. Sempre passo aqui atrás da orelha um pouquinho, porque se ela for usar cabelo preso, para que a pele fique igualada, né? Senão vai fazer um rabo, vai ficar aquela parte branca aqui atrás. E por último, eu venho com a base na testa, tá? A testa, como geralmente é uma região onde a gente tem maior quantidade de linhas de expressão, enfim. Então eu procuro não utilizar muito produto na testa, tá, gente? Tanto testa quanto laterais dos olhos aqui, ó. Nas têmporas, né? Eu evito vir com muito produto de base ou corretivo aqui nessa região. Para correção, eu vou utilizar a junção desses dois produtinhos, tá? Primeiro eu vou passar essa camuflagem da Maquiê, essa aqui é a cor Canelle. E depois por cima eu vou vir com esse aqui da Bruna Tavares para dar uma iluminada, tá? Que ele é um pouquinho mais clarinho. Esse daqui é o M10, tá? Eu vou utilizar nessa região da olheira só para dar uma iluminada ali e clarear um pouco para dar aquele volume, né? Então lembrando tudo aquilo que a gente colocar uma iluminação maior, clarear um pouco mais essa região, ele vai dar um volume tirando um pouco a profundidade da olheira. Raspei aqui um pouquinho do meu corretivo, Canelle, tá? Vou utilizar esse pincel da Macrylan, esse aqui é o A21. Ele é o língua de gato, tá? Um pouquinho menor. Misturei bem aqui a minha camuflagem, o Canelle. Coloquei uma gotinha do diluidor, só para ele ficar um pouquinho mais fácil a aplicação. E eu vou vir bem rente aos cílios, nessa região aqui abaixo dos olhos. Eu uso essa camuflagem porque ela corrige bem a coloração da olheira. Então ela vai neutralizar, entrando em conjunto com a minha base aqui, ó. Bem abaixo dos olhos, rente aos cílios, até o finalzinho lá. E aqui eu vou descendo nessa região de encontro ao nariz. Então eu gosto de camuflar bem certinho essa região aqui abaixo dos olhos, descendo até o nariz. Por quê? Aqui em volta do nariz, geralmente é uma região que abre com muita facilidade a maquiagem. Então, quanto mais a gente colocar ali produtos que tenham uma boa fixação, corretivos de longa duração, ele vai segurar um pouquinho mais. Mas lembrando que não pode deixar acúmulo de produto, tá? Então, com batidinhas, eu vou descendo. Esse lado a mesma coisa, com batidinhas. Bem rente aos cílios e vamos descendo em direção aqui ao final do nariz. Lateral do nariz. Lembrando para deixar pouquinho produto, tá? Não vamos deixar excesso. É só o necessário para neutralizar.
Agora, o próximo passo, eu vou vir com esse aqui da Bruna Tavares, o M10. Vou utilizar o mesmo pincel. Esse aqui eu vou aplicar ele mais concentrado nessa região do canto interno aqui, ó. Eu quero dar um pouquinho de volume ali, para sumir com aquela sensação de olheira, profundidade. Para dar um acabamento final, eu volto com a minha esponjinha, batidinhas, tirando o excesso de produto e fazendo a fusão dele na pele. Bom, agora eu vou ensinar vocês a trabalharem com contorno em creme. O produto que eu vou utilizar é esse aqui da MAC Studio Sculpt, tá? Ela é uma base super hidratante que vai facilitar a espalhabilidade do produto na pele. Coloquei um pouquinho do produto aqui na minha paleta e com a ajuda desse pincelzinho aqui da Dye Makeup UF12, eu vou fazer o contorno lateral aqui na Laura. Como que eu vou fazer esse traço de contorno? Bom, gente, o contorno a gente tem que ver, ele tem que ser sempre pontinha da orelha em direção à boca, terminando uma média de 2 dedos do lábio, tá? E sempre embaixo desse ossinho aqui que é o zigomático, tá? Então, ele tem que seguir essa linha aqui, logo abaixo do zigomático. É importante que ele nunca esteja muito abaixo desse traçado aqui. Se você tiver dificuldade no esfumado, eu indico que você comece ele um pouco mais alto e desça esfumando, do que você fazer o traço e descer demais, vai aparecer aquela aparência do contorno errado e o rostinho um pouquinho mais caidinho. Então, o ideal é você começar um pouquinho mais alto, ó, com batidinhas. O outro lado, pontinha da orelha em cima do zigomático. Pode subir um pouquinho para as têmporas também. Tira o excesso do produto, porque ele é bem cremoso, né? É uma base bem hidratante, então ela fica bem fluida na pele. Tirei bem o excesso e agora vou vir esfumando esse contorno, ó. Lembrando que não pode descer mais do que essa linha, tá? Em movimentos circulares, com a mão bem levinha, subindo aqui na orelha também. A gente não pode deixar essa parte em branco, senão vai parecer que o contorno foi encaixado ali. Então, esfumar bem aqui na raiz do cabelo. Movimentos circulares e subindo levemente esse contorno. Pode subir em direção às têmporas. Depois você pode voltar com a esponja e trabalhar em volta do seu contorno, ó. Pra ver se ele não ficou nenhuma marquinha, de repente o pincel marcou em alguma região, você pode voltar em volta do seu contorno para fazer esse acabamento. E agora eu vou começar a selar essa pele, tá? O contorno do nariz eu vou fazer em pó, porque eu acho que fica um pouquinho mais natural. E para selar, eu vou usar o pó da Studio Fix, esse aqui é o NC20. Ele é um pó um pouquinho mais pesadinho, como a gente fez uma média a alta cobertura, eu vou precisar dele para que ele segure um pouco mais essa base que a gente utilizou ali. O primeiro passo é você tirar todo o excesso de produto que tiver aqui abaixo dos olhos dela. Não pode deixar nada de acúmulo, que todo o acúmulo que tiver aqui, ele vai ser evidenciado na hora de selar. Ele não vai sumir. Então, por isso que eu faço um olho de cada vez. Então, tirei o excesso de produto aqui, já peguei o meu produto, o meu pó da Studio Fix aqui no meu pincel e eu vou com batidinhas aqui, ó, selando bem rente aos cílios. Essa cobertura, ela não é indicada para pele com muita textura, tá, gente? Pele madura, etc. Ela é uma média alta cobertura. O lado positivo desse pó é que ele vai segurar muito mais e ele tem um pouquinho mais de cobertura, então se tiver uma olheira muito intensa ali, né, difícil de cobrir, esse pó ele vai te ajudar também. E já selei essa região abaixo dos olhos dela. Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, um pouquinho mais longo, tá? Esse da Ruby Rose, ele é o F37. E eu vou aplicar o mesmo pó da Studio Fix em toda essa região da zona T dela, em volta do meu contorno. Eu não vou aplicar em cima do contorno, tá? Agora, para finalizar, eu vou utilizar esse pozinho aqui
ele é um pó translúcido da Power Queen, é o Light 2, tá? Só pra dar um acabamento geral. Ele vai entrar nos cantinhos onde esse pó compacto, que é um pouquinho mais pesado, ele não entra, enfim, é pra dar um polimento mesmo. Com batidinhas também. Já esse pó, como ele é translúcido, ou seja, ele não tem cobertura, a gente pode passar em cima do contorno também. Então, já começa a selar o nosso contorno. Eu vou finalizar, então, o contorno selando com esse pozinho da Bruna Tavares, que é o Choco Dream, tá? Eu vou usar esse pincel, ele é bem grandão, mas tem um motivo especial por que eu uso ele. Esse é o F25, porque ele já tem um ângulo legal, pontinha um pouquinho mais fininha, e eu não vou desenhar o meu contorno, eu só vou acentuar ele. Então eu não quero deixar marcação, tá? Por isso que eu uso ele só pra deixar um pouquinho mais intenso aqui o contorno. Aí o contorno eu vou começar a pontinha da orelha também, levando o restinho de produto em direção ao lábio, tá? Batidinhas. Pra não deixar marcação. Eu não vou fazer aquele traço numa linha reta de vai e vem, tá? Eu vou fazendo esse traço um pouco desconstruído. No formato do rosto da Laura, eu vou passar um pouquinho de contorno aqui nas laterais também, ó. Só o contorno em pó. Agora, contorno em pó do nariz, eu vou usar o Bahama Mama, tá? Ele é um bronzer. Com esse pincelzinho aqui da Macrylan. Eu começo sempre o contorno pontinha do nariz, pra ficar afuniladinho aqui na pontinha, levando em direção à sobrancelha. Eu sempre posiciono a minha mão e faço movimentos de vai e vem, ó. Prontinho, agora eu vou começar o processo de iluminação. Eu vou utilizar esse aqui, Soft and Gentle, da MAC. Ele é um iluminador da Mineralize, tá? Ele é bem suave. E em conjunto com ele, eu vou utilizar esse aqui da Make More, que ele é um iluminador em pó. Ele é mais intenso um pouquinho, tá? Então eu vou utilizar ele com bastante moderação. Com batidinhas, subindo até a metade do nariz mais ou menos, ó. Aí eu venho com um pincel limpo, só para espalhar o produto. Vou começar a iluminação bem aqui no ossinho zigomático. Como ele é um iluminador mais leve, eu vou estender a iluminação dele bem aqui acima, entrando no meu contorno. Agora eu vou vir com esse aqui da Make More. Ele é o Luminous Glow, ele é mais intenso. E eu vou aplicar ele somente nessa região do zigomático aqui, ó. Não vou espalhar ele tanto no rosto quanto o anterior. Olha o brilho desse iluminador, gente. Ele fica super intenso. E o iluminador, quanto mais você espalhar, mais você polir ele, mais brilho ele vai te fornecer. E por último, eu deixei a aplicação do blush. Eu venho por cima, ó, e deposito o produto bem na maçãzinha do rosto dela. Aplico bem de cima para baixo, fazendo a fusão com o iluminador e com o meu contorno. Para finalizar o acabamento da pele, eu volto com o meu primer líquido, tá?